Das três virtudes que nos elevam até Deus diretamente, as virtudes teologais, a fé vem em primeiro lugar. Ela é o primeiro princípio dos atos humanos, dos atos que os seres humanos fazem de maneira deliberada, de maneira lúcida, de maneira voluntária, atos humanos. Atos propriamente humanos, com inteligência e com vontade. É o primeiro princípio desses atos, quando eles tendem diretamente ao fim último do homem, que é Deus no céu, que é a visão da essência divina no céu, diretamente, sem intermediários. A fé é o primeiro princípio disso. Ela é o primeiro princípio dos nossos atos, quando eles tendem, finalmente, à contemplação da verdade sobre Deus, na contemplação da essência divina no céu. Isso começa com a fé nessa vida. A sabedoria de Deus estabeleceu uma vida sobrenatural para os seres humanos que se encaixasse na vida natural deles. Deus quis que nós fôssemos até Ele, sobrenaturalizando os nossos atos naturais. Isso é importante compreender. É necessário se dar conta de que Deus, Ele quer no sentido de que só existe essa opção se a gente quer de fato se salvar. Ele quer que o ser humano tenha uma vida una, aonde quer que ele esteja, com quem quer que ele esteja, no momento que for, nas circunstâncias que forem, que os nossos atos sejam atos humanos, que saiam da fé, que tenham como origem, nos seus princípios, as verdades que a fé ensina para nós. De São Paulo, o justo vive da fé, mas da fé no sentido de ex fide, a partir dela. É a partir desses princípios, dessas verdades, que o ser humano deve tirar o comportamento dele, aonde quer que ele esteja, com quem quer que seja, em qualquer situação que for. Não é, eu estou com meus amigos católicos, com a minha família católica, em um meio católico, então eu me adapto a eles. Depois, quando eu vou para algum outro lugar, no trabalho, na faculdade, em alguma outra festa de algum familiar, algum outro parente, alguma outra pessoa conhecida aqui, por motivo justo, eu devo estar lá. Aí eu me adapto àquelas circunstâncias, me comportando igual aquelas pessoas, ou de modo, uma certa proporção semelhante a eles. Não. A gente deve ter uma vida una, em qualquer lugar que eu esteja, em qualquer situação, com qualquer pessoa. A minha vida deve ser os atos humanos que eu faço sobrenaturalizados. Ponto. É isso. Isso é ter uma vida simples. Não é ter uma vida dupla. É uma vida esquizofrênica, dividida em um duplo comportamento aqui e um outro comportamento lá. Essa esquizofrenia espiritual, esquizo em grego quer dizer dividir, né? Eu divido. Esquizofrenia quer dizer um comportamento dividido, né? A pessoa se comporta de um jeito e depois se comporta de outro. Ela é incompatível com o modo operacional da fé de verdade. As pessoas, quando elas têm a fé, elas devem sobrenaturalizar os atos delas a partir dos princípios que a fé, que essa luz sobrenatural que nos é dada, que ela ilumina a nossa inteligência, é a partir daí que a gente deve se comportar e pensar e considerar as coisas e enfrentar as coisas a partir desses princípios, lidar com as coisas a partir desses princípios sempre, em qualquer lugar, né? E não ter uma vida espiritual dividida, uma vida espiritual esquizofrênica, né? Pois bem, Deus, Ele quis que nós fôssemos até Ele por meio de nossos atos humanos sobrenaturalizados. E o princípio de qualquer ato humano, em primeiro lugar, é a nossa inteligência. Esse é o primeiro princípio de onde se originam os nossos atos propriamente humanos, a nossa razão, a nossa inteligência. É ela que ilumina o que eu tenho que fazer, é ela que me faz advertir para onde eu estou indo e por que meios, e se essas coisas são razoáveis, se elas são honestas, se elas são corretas ou erradas, né? E Deus quis que a gente tivesse uma espécie de segunda razão, uma espécie de segunda fonte de verdades,
de fato não é só uma espécie, é uma segunda fonte de verdade, mas é como se fosse uma espécie de segunda inteligência. Mas não é a nossa inteligência natural, é a luz da fé. Essa segunda razão, essa segunda inteligência, como que uma segunda inteligência que Deus nos dá, é a fé. É uma outra fonte de luz, além da primeira fonte de luz, que é a luz da razão natural. E tem vários motivos para isso, de por que Deus quis dar para nós uma segunda inteligência, uma segunda fonte de luz, que é a fé. Primeiro porque a fé é mais estável do que a razão. Não se trata aqui, atenção, de diminuir o valor da razão. Esse é um assunto que é bastante delicado, porque palavras inábeis podem fazer as pessoas rapidamente acharem que a razão humana vale para muito pouca coisa. Isso não é verdade. Mas é necessário reconhecer que a fé é mais estável do que a razão. Vejam, de que a nossa razão por si só, em nós, na nossa natureza humana, seja já a coisa mais estável, isso é fácil de constatar. As paixões, os afetos, eles são extremamente oscilantes. Mas a razão dá para o nosso comportamento, para os nossos afetos, uma estabilidade que eles não têm em si mesmos. Os nossos afetos, os nossos sentimentos, eles são deixados sem freios, sem rédeas, com rédeas largas, com rédeas compridas, eles se tornam inconstantes, eles nos tornam inconstantes, e a razão é que geralmente mantém estável os nossos afetos, ou os efeitos dos nossos afetos, ou o nosso comportamento, apesar dos nossos afetos, porque a nossa razão se mantém mais estável, de maneira geral, nos seus juízos, nos seus julgamentos, nas suas análises das coisas, quando ela é fundamentada na verdade. Quando a nossa razão se baseia na verdade, ela estabiliza o nosso comportamento, porque é ela que dá o ditame, é ela que dá a diretriz do nosso comportamento, e não os afetos. Os afetos, se são deixados por si sós, eles causam uma verdadeira perturbação de dimensões incalculáveis, às vezes, no nosso modo de agir. E a nossa razão é que estabiliza o nosso comportamento e que não deixa os nossos afetos ter rédeas largas ou então rédea alguma. A nossa razão é o que há de mais estável na nossa natureza humana. É ela que estabiliza o nosso comportamento e nos dá um comportamento equilibrado, tá? Quando a nossa razão é bem formada. E aqui, eu falei uma vez sobre as consequências disso a respeito do que eu falei uma vez sobre o quanto a nossa vida espiritual levada a sério, se a nossa vida espiritual é seriamente conduzida de modo correto, de modo equilibrado, por meio da luz natural da razão. Não estou dizendo de um racionalismo católico aqui, estou dizendo que é necessário que a nossa razão seja sempre iluminada pela fé, lógico, mas que a gente use a razão. Para que a nossa razão seja iluminada pela fé, a primeira coisa que é necessária é que primeiro a gente comece por usar a razão. A direção espiritual, a orientação dos fiéis, a condução da nossa vida espiritual, em primeiro lugar e fundamentalmente, começa por reconduzir as pessoas à razão. Reconduzir as pessoas à razão. E a nossa razão, a nossa vida espiritual, quando ela é bem conduzida, ela vai ser uma causa de enorme equilíbrio na nossa vida, porque a nossa razão, orientada por verdades e pela luz que a fé, a luz sobrenatural que a fé nos dá, ela faz o nosso comportamento ser um comportamento equilibrado, né? Um comportamento psicologicamente equilibrado, um comportamento estável, um comportamento baseado em razões verdadeiras e estáveis, e não em afetos e nesse desequilíbrio tempestuoso, nessa variabilidade incontrolável dos afetos deixados sem freio ou com rédeas largas. Pelo menos que a pessoa adquira um imenso controle sobre os afetos dela, com o passar do tempo, sobre suas ansiedades, sobre suas depressões, sobre suas crises de choro,
sobre suas bipolaridades e excentricidades, né? Sobre os seus caprichos de toda espécie, sobre os seus problemas afetivos, né? A vida espiritual bem conduzida consiste em acrescentar a essa primeira fonte de luz, que é a nossa razão natural, uma segunda fonte de luz, que são as verdades da fé, e que causam, então, um comportamento mais estável, porque nosso comportamento é baseado em princípios dados pela luz natural da razão e depois pela luz sobrenatural do intelecto divino, ao qual a gente participa e do qual a gente recebe luz pelas verdades que a fé sobrenatural nos dá, né? Pela condução estável da razão natural iluminada pela fé, a longo prazo, e a longo prazo não é tão longo prazo assim, a gente adquire um comportamento estável, um modo de agir propriamente humano, que não é um modo de agir, um modo de viver oscilatório e que é causa de enormes problemas pessoais e à nossa volta, né? Lógico, isso aqui a partir de 2, 3, 4, 5 anos, não é algo matemático, né? Mas as pessoas, a partir de um certo período de prática católica, se ela é séria, se ela é levada de maneira correta, se ela é bem orientada, se a pessoa faz de fato seus esforços de maneira honesta, de verdade, chega um momento, depois de um certo tempo, em que a vida dela passa a ser uma vida estável, orientada pela luz natural da razão, iluminada pela luz sobrenatural da fé. Depois de um certo prazo, a pessoa tem uma vida mais equilibrada. Como eu já disse uma vez, que um estudante de medicina, ao final do primeiro ou segundo ano de curso, só saiba coisas ainda muito teóricas, não saiba muito bem como aplicá-las, não saiba ainda examinar, diagnosticar, clinicar, né? Dar prognóstico e dar remédio, isso é compreensível. Mas um estudante de medicina no quinto ou sexto ano, 5 ou 6 anos depois de estudo, né, de vida estudantil, que ele não saiba diagnosticar, examinar e diagnosticar, dar um prognóstico e saiba conduzir o caso dando remédio, né, tem um sério problema. Tem um sério problema no modo como ele está levando a vida dele de estudante todo dia, de manhã, de tarde, de noite, durante anos, né? Um católico, depois de anos, tem uma vida ainda bastante conturbada, uma vida afetiva complicada, ele precisa se examinar quanto a um modo global como ele está levando a vida católica dele. Uma vida que, provavelmente, não digo assim de maneira peremptória, né? Há casos e casos, já é necessário reconhecer que existem casos médicos, psiquiátricos, isso é outra história, né? Mas é necessário reconhecer, ao mesmo tempo, que a maioria dos problemas psicológicos ou psiquiátricos tem origem em atos voluntários, reiterados, repetidos, desequilibrados, mal conduzidos, que a longo prazo geram pessoas complicadas. É necessário reconhecer que essa pessoa tem um problema, um estudante assim teria um problema no modo de condução da vida dele. Um católico que a longo prazo, depois de anos, pelo menos ao longo de anos, 5 anos, mas geralmente bem antes, ele tem problemas ainda, é necessário ver o quanto que ele de fato tem se esforçado corretamente para corrigir as coisas voluntariamente ou culposamente adquiridas, né? E a luz sobrenatural da fé, iluminando a luz natural da razão, dão essa estabilidade na pessoa a longo prazo, né? E a fé ela é mais estável do que a nossa razão. A nossa razão já é estável, a fé é ainda mais estável do que a razão, né? E ela dá para nós uma vida estável, equilibrada, que não se deixa ser levada, perturbada pela instabilidade da agitação e da euforia do mundo e da carne. E aqui é o primeiro modo como São João então nos diz que a nossa fé vence o mundo, por causa da estabilidade que a luz da fé dá, unindo-se à luz natural da razão, a estabilidade que ela dá no nosso comportamento, em qualquer circunstância, com qualquer pessoa, em qualquer lugar, eu me comporto a partir da luz sobrenatural que a fé dá, unindo-se à luz natural da razão, fazendo com que o meu comportamento seja sempre um comportamento de um filho de Deus e não me adaptando aqui, me adaptando lá, conforme as circunstâncias, católicas ou não católicas, levando uma vida esquizofrênica, uma vida espiritual esquizofrênica, dividida. Segunda característica da fé é de que essa estabilidade se dá também na nossa vida, acabei de falar sobretudo da estabilidade na vida natural, o quanto a vida espiritual,
a partir da fé, dá uma vida natural estável em nós. Não uma vida perturbada pelos afetos desordenados, mas por uma luz estável. A mesma coisa acontece na vida espiritual, na vida sobrenatural. A nossa vontade, ela oscila facilmente do amor a Deus para o nosso amor próprio. A nossa vontade facilmente passa para desejar uma felicidade aqui e não a felicidade sobrenatural do céu. Mas quando a nossa inteligência tem fé, é difícil perdê-la. Não digo que as pessoas não percam a fé, seria ir contra a realidade, né? As pessoas podem perder a fé, e de fato certas pessoas perdem. Mas é necessário também admitir que há muito mais pessoas que oscilam na vontade delas, mudando com o pecado, decidindo outra direção para a vida delas, escolhendo o pecado e não Deus, mas que conservam a fé. E isso é um grande presente que a providência divina dá para as pessoas, que elas permaneçam com alguma coisa ainda dentro delas que é muito estável, que é a luz sobrenatural da fé, pela qual as pessoas continuam acreditando que Deus existe, na Santíssima Trindade, que Jesus é Deus, céu, inferno, purgatório, que elas possam colocar um dia os pés sobre isso para se apoiar e se mover, para caminhar, para mudar a vontade delas. Essa estabilidade da fé, ela também é, sobretudo, notável na vida espiritual das pessoas. Deus, ele dá, pela fé, a luz natural da fé, uma estabilidade na nossa vida espiritual. Alguma coisa ainda na vida espiritual das pessoas permanece estável e bem estável. Os pecadores podem ter uma vida espiritual em sentido largo. Ainda assim, eles podem ter uma vontade dirigida ao pecado, fazer atos contra a lei de Deus, estar em estado de pecado, por longo tempo que seja, mas o comum dos pecadores, e largamente comum, é que eles permaneçam com a fé, sobre a qual eles podem se basear para se arrepender e vir se confessar, sobre a qual eles podem se basear para ir rezar e pedir perdão para Deus, e esperar que eles possam se salvar apesar das dificuldades que eles têm, a confiar na providência, a esperar o auxílio na graça, todas as coisas sobrenaturais, sobre as quais eles se baseiam para mudar de vida, porque ainda conservam uma estabilidade na inteligência deles que é dada pela luz sobrenatural da fé. É um grande presente da providência que os pecadores tenham ainda um núcleo interior estável em que eles podem se basear, de onde eles podem partir, para que eles possam se arrepender e mudar de vida. De modo que as pessoas possam ter uma vida, conquistar uma vida estável nas tempestades das paixões e desse mundo. Também aqui, a nossa fé vence o mundo, por causa da estabilidade que ela nos dá na vida natural e na vida sobrenatural. Uma estabilidade que, se a gente não tem, que pelo menos é possível seguramente conquistá-la, porque permanece em nós a luz estável da fé, que vence a instabilidade do mundo e das paixões. Um padre que seja zeloso, um padre zeloso mesmo, ele cuida com um cuidado extremo pela caridade, por amor às almas, da fé nas almas, dentro das almas. Ele zela para que a fé dentro de cada fiel seja seriamente preservada de tudo que possa ameaçá-la. Daí as insistências quase assim nauseantes nossas contra tudo o que possa prejudicar a fé católica. Perennialismo, sobretudo hoje em dia, liberalismo também, todas essas coisas, o comunismo, o que quer que seja que possa prejudicar a fé, os padres devem ter um zelo imenso, porque é a primeira origem da vida sobrenatural nas almas, e sem a fé é impossível agradar a Deus, é impossível que um pecador tenha qualquer luz que seja sobre a qual ele possa se basear e da qual ele possa partir para se corrigir e mudar de vida. É necessário que, se um padre se ele quer ser zeloso, a primeira coisa que ele tem que fazer é cuidar seriamente da fé nas almas. Lógico, ele compreende que as pessoas não chegam até Deus sem a fé, que pela fé a gente começa nessa vida a felicidade que a gente vai ter plenamente e perfeitamente na outra, pelo conhecimento da verdade sobre Deus, pela contemplação direta da essência divina. Ele sabe muitas vezes que o pecador pode renunciar a Deus na vontade dele, mas que essas verdades da fé continuam na inteligência dele. Um padre que seja realmente zeloso, quando ele é zeloso, quando ele é sério, ele faz de tudo para conservar nas almas a luz da fé, porque pode ser
talvez o último recurso que ele tenha, sempre vai estar lá, em qualquer situação, mas pode ser que, dependendo da gravidade do caso, seja o último recurso que ele tenha para ir procurar alguma coisa que mova alguém a se converter. Depois que tudo acabou, pode ser que a única coisa que tenha permanecido estável ainda na pessoa, se ela não perdeu a fé, seja a fé. Religiosidades com pouca convicção, religiosidades que visam um aparato externo, por exemplo, um padre que visasse fazer cerimônias belíssimas, primeiras comunhões fantásticas, exteriormente, a aparência, a organização, a logística é perfeita, mas que não zelasse por uma séria preparação sobrenatural das crianças ou dos adultos, para os batizados de adultos também, por exemplo, para as confirmações. Ele estaria ativamente prejudicando a fé nas almas, a vida espiritual nas almas, a vida da caridade nas almas, porque ele está visando não primeiro cuidar da fé e da vida interior, mas a aparência externa das coisas. O modo como as coisas vão aparecer diante dos outros, tá? Um padre que é sério, ele zeloso, ele busca primeiro a vida interior das almas e ela sai da fé delas, né? Um padre zeloso, ele busca conservar as almas na luz da fé, tá? Então, religiosidades com pouca convicção, religiosidades que visam um aparato externo, em primeiro lugar, e que descuidam do cultivo da vida interior das almas, um laxismo, não consegue suportar verdades estáveis, às quais as pessoas têm que se conformar, né? A gente sabe muito bem, isso deu uma certa acalmada, mas a gente sabe muito bem que acabou de sair de uma verdadeira tempestade mais forte, mas isso continua, né? De defender esse absurdo de que as pessoas podem se divorciar e casar de novo. Isso vai contra a lei de Deus, né? Esse laxismo moral que não consegue suportar que as pessoas tenham que se conformar às verdades eternas, as verdades ensinadas por Deus. Isso aí é um verdadeiro veneno para as almas, né? Um estado de espírito orgulhoso demais para permitir que a pessoa seja dócil e submissa às orientações que o clero dá. Isso é fruto do liberalismo. Lembre-se, o liberalismo causa na vida espiritual das pessoas um comportamento em que elas tentam diminuir o peso, o valor de qualquer instrução, pode ser inclusive instrução pessoal de um padre, do diretor, orientação do seu pároco, do seu capelão, do seu diretor espiritual, do bispo diocesano, né? Por quê? Porque constrange a minha vontade, porque limita a minha liberdade, porque eu não posso mais escolher, eu não posso fazer o que eu quero. O espírito liberal se manifesta também aí. É uma consequência prática do liberalismo. Isso prejudica enormemente a fé, né? Impede as pessoas de amar mais a Deus, de ter uma fé realmente mais firme, mais luminosa, né? As pessoas que têm também um enorme apreço pela filosofia a ponto de não dar valor ou de dar pouco valor para as verdades sobrenaturais, isso também prejudica muito a fé, tá? Essa luz estável da fé, é por ela que a gente vence o mundo, tá? É por ela que a gente vence o mundo. Não ficar brincando com a fé. É o primeiro dever de todo católico zelar pela fé nele, em primeiro lugar nele. Não ficar brincando com a fé. É pela fé que a gente vence as oscilações do mundo e da carne, seja na nossa vida natural, seja na nossa vida sobrenatural, as chantagens do mundo, o respeito humano que faz a gente ceder às chantagens do mundo, nossas instabilidades emocionais pessoais, os nossos caprichos, é a nossa fé que vence todas essas coisas, ela que nos dá vida estável, uma vida humana, digna de ser vivida, uma vida digna de filhos de Deus, que é um prelúdio, uma antessala da vida estável e feliz do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.